Chefe encontra a funcionária desmaiada e a revelação no hospital surpreende a todos. Era uma manhã tranquila na pequena cafeteria do Miguel, escondida entre os altos edifícios murmurantes da cidade. O aroma do café fresco dançava pelo ar e os clientes já disputavam o melhor lugar. Mas no fundo da loja, algo não estava certo. Miguel, sempre atento, percebeu que Ana, sua funcionária mais dedicada, não havia aparecido para abrir a caixa registradora. Um aperto no peito o fez caminhar até os fundos, onde encontrou a jovem desmaiada, pálida e fragilizada, como uma flor murcha. Miguel sentiu seu coração acelerar. Ele a levantou com cuidado, tentando não acreditar no que via. "Acorda, por favor!" A voz dele saiu como um sussurro, mas a mulher não respondeu. A visão dela desmaiada fez sua respiração falhar, e a cafeteria em volta parecia desmoronar. Com uma rapidez desesperada, ele a levou até o carro, sua mente a 1000 por hora, imaginando o pior. O contato frio da pele de Ana contra a dele o fez tremer de preocupação. No caminho para o hospital, cada semáforo vermelho parecia uma eternidade. O barulho do trânsito era um som distante. A cabeça de Miguel estava girando. O que poderia ter acontecido? Ana sempre alegre e cheia de energia. Por que ela desmaiou? Enquanto dirigia, os pensamentos sombrios invadiam sua mente. Ele se lembrou dos olhares silenciosos que ela trocava com os clientes, de como falava delicadamente sobre sua vida, mas nunca revelava muito. Estranhos mistérios pareciam cercá-la. Quando chegaram à emergência, a sala de espera estava repleta de pessoas, mas tudo girava em torno de Ana. Miguel a segurou firme enquanto as enfermeiras a levavam para o atendimento. A ansiedade corroía seu estômago. Horas se arrastaram até que um médico apareceu, com uma expressão que roubou o ar de Miguel. Ela precisa de cuidados imediatos. A condição dela é preocupante. As palavras eram um soco no estômago. Ele mal conseguia assimilar o que aquelas frases significavam. Enquanto esperava, uma jovem enfermeira se aproximou, olhando para Miguel com curiosidade. "Você conhece a Ana bem, não é?" A pergunta o abalou. "Sim, ela trabalha comigo." "É uma funcionária incrível." Ele hesitou, não sabendo como explicar o que sentia por ela. A enfermeira continuou. "Ela tem uma condição genética rara. Requer cuidados especiais, e há rumores de que uma família dela está desaparecida." Disso, Miguel não sabia de nada. Um irmão desaparecido? Ele sentiu um frio na espinha. Com a revelação, a imagem de Ana começou a mudar. Não era apenas uma funcionária, mas uma mulher marcada por traumas profundos. E ele tinha apenas olhado para ela através da superfície. Confundir-se com seus próprios sentimentos se tornou uma batalha interna. A cada instante, Miguel percebia que, ao mesmo tempo que queria protegê-la, estava se aproximando de um abismo de incerteza. E quando Ana acordou, havia um brilho nos olhos dela que o deixou paralisado. Seus lábios mexeram sem som, como se uma verdade estivesse prestes a ser revelada. Miguel sabia que a jornada deles estava apenas começando, e que os segredos do passado poderiam se entrelaçar de formas inimagináveis. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Ana abriu os olhos lentamente, como se acordasse de um pesadelo. Miguel estava ao seu lado, ansioso, esperando por uma palavra, um gesto. Mas o tempo parecia esmagador. "O que aconteceu?"
ela sussurrou, a voz fraca e trêmula. Ele se inclinou mais perto, segurando sua mão. Você desmaiou. Estamos no hospital. Está tudo bem agora. Ela sorriu de forma tímida, mas seu olhar carregava um peso que Miguel não entendia. Só um mal-estar, ela disse, mas algo em sua expressão sugeria que havia mais por trás daquelas palavras. Miguel queria perguntar, mas o receio de assustá-la o impedia. Você precisa descansar, ele murmurou antes de deixar a sala, sentindo a tensão aumentar. Horas depois, enquanto Miguel esperava, a mesma enfermeira que lhe falara antes se aproximou novamente. Miguel, você tem certeza de que conhece bem a Ana? Perguntou. Ele assentiu, confuso com a insistência. Ela não mencionou nada sobre a família dela, não é? O olhar da enfermeira estava carregado de preocupação. Família? Não, ela nunca fala sobre isso. As palavras saíram como um sopro. Ela é tão reservada, por quê? A enfermeira hesitou. O que você precisa entender é que a situação dela é mais delicada do que você imagina. Pode haver um motivo para isso. Vocês podem estar em perigo. O coração de Miguel parou. Perigo? No instante seguinte, um alvoroço irrompeu na sala. Gritos e barulhos de passos apressados preencheram o ambiente. Um grupo de médicos correu para a sala de atendimento e um deles gritou: "Temos um caso de emergência. Precisamos de mais apoio." A tensão na sala disparou e Miguel mal consegue respirar. O que estava acontecendo? Então, uma porta ao fundo se abriu e um homem alto e robusto entrou com uma expressão de fúria. Sua presença dominou o ambiente. "Onde está Ana?" ele bradou, fazendo todos se virarem. Miguel sentiu um nó na garganta. "Quem é você?" ele perguntou, a voz trêmula. "Sou o irmão dela. Onde está Ana?" o homem respondeu com a voz carregada de desespero. Miguel ficou paralisado. Irmão? Ele lembrava das palavras da enfermeira. "Mas ela nunca falou de você", insistiu, o choque ecoando. O homem não respondeu, apenas empurrou Miguel e correu na direção da sala onde Ana estava sendo atendida. Miguel o seguiu instintivamente, o sangue pulsando em suas veias. O que isso significava? O que Ana realmente escondia? Ao chegar, o homem estava colado à mesa onde Ana tinha sido colocada. Miguel viu os olhos de Ana se arregalarem ao perceber a presença dele. "Jonas, o que você está fazendo aqui?" ela disse, seu tom de voz misturando surpresa e medo. "Eu vim te buscar. Precisamos sair daqui, agora", Jonas falou, sua voz grave e urgente. Ana parecia hesitar, conflitante entre o que era seguro e o que era familiar. Miguel sentiu seu estômago revirar. Por que ela não estava correndo para os braços do irmão? "Não, eu não posso", ela respondeu, com o olhar vidrado, a angústia brilhando em seus olhos. "Você não sabe o que aconteceu." Então, algo que ninguém esperava aconteceu. A sala escureceu por um instante, e nas sombras da emergência, um outro grupo entrou, cerrando o ambiente. Miguel sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Em meio ao caos, Ana olhou fixamente para ele, como se uma revelação estivesse prestes a rasgar o véu da verdade. Ele percebeu que a dimensão das mentiras e da proteção estava prestes a se revelar. A respiração de todos parou quando um dos membros do novo grupo puxou uma máscara do bolso, revelando um símbolo familiar. O que estava prestes a ser descoberto mudaria tudo. Miguel congelou, a mente bombardeada pela possibilidade de traição, de mistérios sinistros escondidos sob a superfície que ele pensava que conhecia. "Você não sabe de nada", gritou Ana, mas já era tarde demais. O mundo como Miguel conhecia estava desmoronando, e o que se escondia nas sombras poderia muito bem ameaçar não só Ana, mas a vida de todos ao redor. A sala estava em caos, os gritos e barulhos cresceram, e Miguel ainda se sentia atordoado ao ouvir "você não sabe de nada", vindo dos lábios de Ana. O homem que se dizia seu irmão, Jonas, estava a poucos passos dela,
com olhos frenéticos que refletiam uma mistura de desespero e urgência. Miguel percebeu que a tensão no ar era palpável, como um fio prestes a estourar. Precisamos sair, insistiu Jonas, olhando fixamente para Ana, como se ela fosse a resposta para um enigma que ele não conseguia resolver. Miguel, por outro lado, queria entender. Todo esse segredo, uma faca, e todos os olhares se voltaram para ela. O ar estava pesado com o perfume da tensão. Ana parecia congelada. O brilho em seus olhos, antes cheio de confusão, agora se transformou em medo. "O que vocês querem?" ela questionou, sua voz vacilante. Jonas se aproximou, mas Miguel ficou paralisado, um nó se formando em sua garganta. "Só queremos proteger você", disse um homem, a voz crua e grave. Ouvindo isso, a mente de Miguel girou. Proteger quem? De quem? Então, um barulho ensurdecedor ecoou pela sala. Uma explosão. Os vidros estilhaçaram, e Miguel sentiu uma onda de calor quase queimá-lo, enquanto o teto desabava em cima deles. O instinto gritou para ele agir. Ele se lançou para Ana, atirando-se contra ela, enquanto os outros gritavam e tentavam se proteger. Os pedaços de concreto caíam como chuva pesada. A confusão imperava. Quando a poeira começou a assentar, Miguel levantou a cabeça e viu que Ana estava ilesa, mas o rosto dela estava pálido como um fantasma. "Miguel", ela sussurrou, tremendo. Mas antes que ele pudesse perguntar se estava tudo bem, uma luz ofuscante iluminou a sala. Ele mesmo teve que proteger os olhos. Quando a claridade diminuiu, percebeu que não estavam mais sozinhos. Outro grupo havia entrado. Mais homens, com a mesma insígnia que os anteriores, tratavam-se com sussurros rápidos. Miguel olhou para Ana e ela tinha os olhos arregalados, cheios de lágrimas. A angústia dela o fez se aproximar. "Quem são eles, Ana?" ele pediu, desesperado por respostas. A sala estava em caos novamente, e enquanto tentava ouvi-la sobrepor os gritos, um dos novos homens gritou: "Você não pode ficar. A verdade é muito maior do que você pensa, Ana." Nesse momento, ele percebeu. Havia algo mais profundo. A vida dela não era apenas complicada. Era uma teia de mentiras e segredos. O olhar de Ana encontrou o dele, e ele sentiu algo se romper. Nas profundezas daquele olhar, havia um abismo, um vazio que o deixava com medo. Ela hesitou, e uma única lágrima escorreu pelo rosto dela. "Jonas, eu não posso. Eu não consigo mais lidar com isso." Sua voz era um fio de desespero, e antes que Miguel pudesse reagir, Jonas se virou, o rosto contorcido em raiva. "Você não entende. Você não sabe quem está vindo atrás de você. Você nunca vai entender." E foi naquele momento que tudo desabou. A porta se abriu com força, e um último homem entrou. O olhar dele era frio como gelo, e ao ver Ana, uma expressão de triunfo se espalhou em seu rosto. "Finalmente encontrei você, Ana. E agora, essa brincadeira acabou." Miguel sentiu sua respiração falhar. O que estava acontecendo? Quem era essa pessoa? E qual era a real conexão entre todos eles? Ana estava cercada de incertezas, e o passado ameaçava tomar forma. Ele precisava entender. Mas a verdade era um monstro esperando para ser libertado. E assim, naquele instante, a vida de todos ali se tornava uma corrida desesperada contra o tempo. A sala estava em caos. O homem com um olhar gelado tinha invadido o espaço, e a tensão subiu a níveis extremos. "Finalmente encontrei você, Ana. E agora, essa brincadeira acabou." As palavras cortaram o ar como uma lâmina. Miguel sentiu seu coração acelerar, um nó na garganta. Ana se encolheu, o semblante perdido. O que aquele homem queria? Ele parecia saber mais do que deveria. "Quem é você?" Miguel perguntou, tentando soar mais determinado do que se sentia. "Você não precisa saber quem sou.
Só precisa entender que está em perigo. Todos estão. Ela não pode ficar aqui, gritou ele, olhando para Ana com uma urgência aterrorizante. Tá tudo bem, não tá? Ana respondeu, a voz embargada, buscando uma âncora em meio ao furacão. Ela mal parecia convencida. Miguel se aproximou dela, o desejo de protegê-la tomando conta de tudo. Só queremos te levar, você não percebe? O homem ao fundo falou, sua voz abafada pela confusão. Eles vão vir atrás de você. Murmúrios de medo começaram a se espalhar pela sala. E Miguel sentiu sua mente girar. Mas quem são eles? O que está acontecendo, Ana? Ele enfrentou o olhar dela, no qual havia uma mistura de confusão e medo. Algo que o fez sentir que ela escondia muito mais. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. O homem, Jonas, que havia barganhado por sua presença, se virou para Ana com uma expressão que transformou tudo. Você sabia de tudo e não me contou, Ana. Ela hesitou, as palavras falhando em se materializar. Miguel congelou. O que ele estava ouvindo? Desespero refletido nos olhos de Jonas enquanto ele se aproximava. Você não pode esconder seu passado para sempre. O grupo de homens mascarados parecia se mover. A tensão aumentava. Ana, diga a verdade, gritou Jonas. O eco das palavras perfurou o silêncio. Miguel sentiu uma onda de pavor. O que Ana tinha escondido? Eu não pude, ela protestou, um tremor na voz. Eu fiz o que pude para protegê-los. E proteger você também. Mas a voz dela estava se quebrando, e o que estava a ponto de ser revelado poderia desmoronar tudo. Então, sem aviso, um tiro ecoou pela sala. O som estilhaçou a confusão. Todos congelaram. O homem de olhar gélido que havia entrado traiçoeiramente foi atingido, caindo pesadamente no chão. O sangue se espalhou e a realidade do que estava acontecendo afundou como um peso no peito de Miguel. Desespero tomou conta. Eles estavam sendo caçados. Mais tiros e gritos foram ouvidos à distância. Um verdadeiro massacre estava acontecendo ali. Miguel agarrou a mão de Ana, sentindo o pânico. Ana, o que você fez? O que você escondeu sobre sua família? Ele questionou, as palavras saindo como um ultimato. Ela olhou para ele, seu rosto pálido refletindo a fragilidade de sua verdade. Ele sentiu que o abismo entre eles se alargava. Eu não queria que você soubesse. Eles são perigosos. Minha família, um segredo que pode te custar a vida. Eles estão atrás de mim por causa disso. Ana gritou, lágrimas brotando. Miguel ficou paralisado. A revelação era um soco no estômago. A família dela não era apenas qualquer um. Eram fugitivos, misturados em algo que ele não compreendia. E ali estava ele, no centro de uma tempestade que poderia vir a custar não só a vida dele, mas de todos ao redor. Precisamos sair agora. Se eles descobriram que estamos aqui, não vamos ter como escapar. Jonas gritou, empurrando-os. O pavor se instalou. O grupo entrante não era apenas uma ameaça, mas uma corrida pela sobrevivência a uma verdade inescapável. E no meio do caos, a luz da verdade piscou. Ana, a mulher que Miguel pensava conhecer, tinha um passado obscuro. Uma família perdida em sombras. Ao mesmo tempo em que ele queria protegê-la, agora se via em um jogo mortal, com mais mistérios se desdobrando. O que mais ela estava escondendo? E o que significava isso para eles? Ele não sabia, mas o tempo estava escorrendo pelas mãos como areia, e a única coisa que restava era a incerteza do futuro que os aguardava. A sala estava em caos. O homem, com um olhar gelado, tinha invadido o espaço, e a tensão subiu a níveis extremos. Finalmente encontrei você, Ana. E agora, essa brincadeira acabou. As palavras cortaram o ar como uma lâmina. Miguel sentiu seu coração acelerar, um nó na garganta. Ana se encolheu, o semblante perdido. O que aquele homem queria? Ele parecia saber mais do que deveria. Quem é você? Miguel perguntou, tentando soar mais determinado do que se sentia. Você não precisa saber quem sou. Só precisa entender que está em perigo. Todos estão.
Ela não pode ficar aqui, gritou ele, seu olhar fixo em Ana, carregado de urgência e desespero. Está tudo bem, não está? Ana respondeu, a voz embargada, buscando uma âncora em meio ao furacão. Ela mal parecia convencida. Miguel se aproximou dela, o desejo de protegê-la tomando conta de tudo. Só queremos te levar. Você não percebe? O homem ao fundo falou, sua voz abafada pela confusão. Eles vão vir atrás de você. Murmúrios de medo começaram a se espalhar pela sala, e Miguel sentiu sua mente girar. Mas quem são eles? O que está acontecendo, Ana? Ele encarou a mulher e uma compreensão súbita se instalou, um segredo que poderia mudar tudo. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. O homem, Jonas, que havia barganhado por sua presença, se virou para Ana com uma expressão que transformou tudo. Você sabia de tudo e não me contou, Ana. Ela hesitou, a voz falhando em se materializar. Miguel congelou. O que ele estava ouvindo? Desespero refletido nos olhos de Jonas enquanto ele se aproximava. Você não pode esconder seu passado para sempre. A atmosfera estava pesada. O grupo de homens mascarados parecia se mover. O caos se aproximava a passos largos. Então, do fundo da sala, um grito cortante. Parem! Veio de um novo oculto, emergindo das sombras. Era uma mulher, com uma presença que congelava o ar. Ana ficou paralisada. Mãe, do que vocês estão falando? O que essa maluca está fazendo aqui? O homem com olhar gelado gritou, sua expressão agora misturada com incredulidade e raiva. Ana olhou para Miguel, e ele viu o peso das revelações começarem a desmoronar. Eu fiz o que pude para protegê-los. Desculpe, eu não consegui escapar. Sua voz agora era um eco de pura angústia. A mãe dela, que todos pensavam estar morta, agora estava ali, viva, e essa mulher começava a revelar verdades que nunca deveriam sair à luz. Você não pode confiar neles, Ana. Eles não são sua família. Eles querem controlar você. A raiva na voz da mãe sacudiu todos no recinto. Como você pode dizer isso? Jonas é meu irmão. Você não pode nos separar. Ana disparou, um pânico genuíno em seus olhos. O coração de Miguel disparou. Ele começou a questionar tudo. As ligações de sangue, o que era real e o que era uma fachada. O grupo de homens mascarados olhava, prontos para agir, mas a mulher não recuava. Você não sabe o que é sua família, Ana. Você precisa lembrar. As palavras dela eram súplicas, mas a força estava em sua presença. Então, como um raio, algo ainda mais devastador atravessou a sala. O olhar gélido do homem se transformou em algo grotesco, expondo uma ferocidade que Miguel não esperava. Seja como for, nós já sabemos o que você fez, Ana, e não temos tempo para brincadeiras. Essa família que você está tentando proteger não é sua. Ana virou a cabeça, a confusão refletida em seu rosto. Neste momento, o mundo de Miguel desabou. O que significava ser parte da vida dela? Da vida dela que estava cheia de segredos tão profundos. O que mais estava escondido sob a superfície desmoronada? E no mesmo instante, gritos ecoaram pela sala à medida que a tensão aumentava. O caos havia se tornado uma espiral de surpresas. Miguel segurava a mão de Ana, o pensamento fugidio, enquanto se sentia transportado para um campo de batalha de revelações e mentiras. O que estava prestes a ser revelado mudaria tudo, e a verdade estava mais próxima do que nunca. E, quando tudo parecia tranquilo, a mulher sussurrou. Ana, você é a chave para tudo isso. Você pertence a outra dimensão da verdade. O que isso significava? Miguel sentiu o ar faltar novamente. A única coisa que restava era o aperto no peito e a certeza de que eles não estavam a salvo. A sala estava em caos. O homem com um olhar gelado tinha invadido o espaço e a tensão subiu a níveis extremos. Finalmente encontrei você, Ana. E agora essa brincadeira acabou. As palavras cortaram o ar como uma lâmina. Miguel sentiu seu coração acelerar, um nó na garganta.
Ana se encolheu, o semblante perdido. O que aquele homem queria? Quem é você? Miguel perguntou, tentando soar mais determinado do que se sentia. Você não precisa saber quem sou. Só precisa entender que está em perigo. Todos estão. Ela não pode ficar aqui, gritou ele, seu olhar fixo em Ana, carregado de urgência e desespero. Está tudo bem? Não está? Ana respondeu, a voz embargada, buscando uma âncora em meio ao furacão. Miguel se aproximou dela, o desejo de protegê-la tomando conta de tudo. Só queremos te levar. Você não percebe? O homem ao fundo falou, sua voz abafada pela confusão. Eles vão vir atrás de você. Murmúrios de medo começaram a se espalhar pela sala, e Miguel sentiu sua mente girar. Mas quem são eles? O que está acontecendo, Ana? Ele encarou a mulher e uma compreensão súbita se instalou. Um segredo que poderia mudar tudo. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. O homem, Jonas, que havia barganhado por sua presença, se virou para Ana com uma expressão que transformou tudo. Você sabia de tudo e não me contou, Ana. Ela hesitou, a voz falhando em se materializar. Miguel congelou. O que ele estava ouvindo? Desespero refletido nos olhos de Jonas enquanto ele se aproximava. Você não pode esconder seu passado para sempre. A atmosfera estava pesada. O grupo de homens mascarados parecia se mover. O caos se aproximava a passos largos. Então, de fundo da sala, um grito cortante. Parem! Veio de um novo oculto emergindo das sombras. Era uma mulher, com uma presença que congelava o ar. Ana ficou paralisada. Mãe? Do que vocês estão falando? O que essa maluca está fazendo aqui? O homem com o olhar gelado gritou, sua expressão agora misturada com incredulidade e raiva. Ana olhou para Miguel, e ele viu o peso das revelações começando a desmoronar. Eu fiz o que pude para protegê-los. Desculpe, eu não consegui escapar. Sua voz agora era um eco de pura angústia. A mãe dela, que todos pensavam estar morta, agora estava ali, viva. E essa mulher começava a revelar verdades que nunca deveriam sair à luz. Você não pode confiar neles, Ana. Eles não são sua família. Eles querem controlar você. A raiva na voz da mãe sacudiu todos no recinto. Como você pode dizer isso? Jonas é meu irmão. Você não pode nos separar. Ana disparou, um pânico genuíno em seus olhos. O coração de Miguel disparou. Ele começou a questionar tudo. As ligações de sangue, o que era real e o que era uma fachada. O grupo de homens mascarados olhava, prontos para agir, mas a mulher não recuava. Você não sabe o que é sua família, Ana. Você precisa lembrar. As palavras dela eram súplicas, mas a força estava em sua presença. Então, como um raio, algo ainda mais devastador atravessou a sala. O olhar gélido do homem se transformou em algo grotesco, expondo uma ferocidade que Miguel não esperava. Seja como for, nós já sabemos o que você fez, Ana, e não temos tempo para brincadeiras. Essa família que você está tentando proteger não é sua. Ana virou a cabeça, a confusão refletida em seu rosto. Neste momento, o mundo de Miguel desabou. O que significava ser parte da vida dela? Da vida dela que estava cheia de segredos tão profundos. O que mais estava escondido sob a superfície desmoronada? E no mesmo instante, gritos ecoaram pela sala à medida que a tensão aumentava. O caos havia se tornado uma espiral de surpresas. Miguel segurava a mão de Ana, sentindo o pânico. Ana, o que você fez? O que você escondeu sobre sua família? Ele questionou, as palavras saindo como um ultimato. Ela olhou para ele, seu rosto pálido refletindo a fragilidade de sua verdade. Ele sentiu que o abismo entre eles se alargava. Eu não queria que você soubesse. Eles são perigosos. Minha família. Um segredo que pode te custar.
A vida. Eles estão atrás de mim por causa disso. Ana gritou, lágrimas brotando. Miguel ficou paralisado. A revelação era um soco no estômago. A família dela não era apenas qualquer um. Eram fugitivos, misturados em algo que ele não compreendia. E ali estava ele, no centro de uma tempestade que poderia vir a custar não só a vida dele, mas de todos ao redor. Precisamos sair agora. Se eles descobriram que estamos aqui, não vamos ter como escapar. Jonas gritou, empurrando-os. O pavor se instalou. O grupo entrante não era apenas uma ameaça, mas uma corrida pela sobrevivência a uma verdade inescapável. E no meio do caos, a luz da verdade piscou. Ana, a mulher que Miguel pensava conhecer, tinha um passado obscuro, uma família perdida em sombras. Ao mesmo tempo em que ele queria protegê-la, agora se via em um jogo mortal, com mais mistérios se desdobrando. O que mais ela estava escondendo? E o que significava isso para eles? Ele não sabia, mas o tempo estava escorrendo pelas mãos como areia, e a única coisa que restava era a incerteza do futuro que os aguardava. Miguel segurava a mão de Ana, sentindo seu coração acelerar enquanto a tensão na sala se intensificava. Ele mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. A presença da mãe de Ana mexia com tudo, mas agora esse homem de olhar gelado parecia determinado a destruir qualquer chance de uma explicação. Eles estão atrás de você, Ana. Você precisa vir comigo agora. Jonas gritou, o desespero claro em sua voz. Miguel sentiu um frio na espinha. O que ele não estava sabendo? Os dois, você e a sua mãe, têm que parar. Não podemos deixar isso acabar em tragédia. O homem gélido falou. Os outros homens mascarados começaram a se mover, suas posturas tensas, quase prontos para atacar. Antes que Miguel pudesse processar as palavras, houve um barulho ensurdecedor. A porta foi arrebentada com um chute e mais pessoas entraram. Eram homens, todos armados, prontos para ação. Miguel sentiu o mundo ao seu redor tissabar. Isso era um pesadelo. É a hora, um deles gritou. E então tudo veio à tona. O clima pesou e o olhar de Ana transpareceu impotência. O que está acontecendo, Ana? A pergunta escapuliu dos lábios de Miguel de forma quase desesperada. Ficou claro que a sua vida estava envolta em mentiras, e com a presença daquela mulher, tudo parecia ainda mais confuso. Ana olhou nos olhos de Miguel, um brilho de desespero, misturado com tristeza repentina. Ela se aproximou. Miguel, há coisas que não sei se consigo explicar agora, mas eu sou uma parte deles, dos perigos que estão atrás de mim. Não da forma que você imagina, mas pertencer a quem? Miguel forçou. Ele tinha que saber. O que mais Ana mantinha escondido? Ele olha para a mãe dela, que agora exibia uma mistura de penúria e determinação, como se estivesse prestes a sacrificar tudo para proteger a filha. Nesse instante, o homem gélido avançou e Miguel conseguiu sentir a tensão no ar. Mas então, algo inesperado aconteceu. O homem atirou. Não foi um tiro qualquer, mas preferiu mirar em Ana. O tempo parecia parar. Miguel se jogou à frente de Ana. O impacto do tiro o atingiu. A dor cortante o atravessou enquanto ele caía, sentindo o chão frio contra suas costas. Ele viu o olhar horrorizado de Ana, então tudo escureceu. Um grito, talvez o de Ana, invadiu seus ouvidos enquanto a visão se embaralhava. A sala estava em caos, e ele queria entender o que acontecia. Sentia as mãos de Ana em seu rosto, a preocupação em seus olhos. Mas, ao abrir os olhos de novo, algo estava errado. A sala não era a mesma. Agora eles estavam em uma espécie de armazém, com estreitas sombras dançando nas paredes. O homem gélido não estava mais ali. Olhou para Ana. Seu semblante expressava choque, os lábios tremiam. — Você não está ferido? Como isso é possível? Ana sussurrou, a incredulidade estampada em seu rosto.
Miguel queria responder, mas a verdade começou a borbulhar na sua mente. Ele piscou, e na confusão viu seu reflexo em um pedaço de vidro quebrado. Era diferente, estranhamente diferente. Não era mais só Miguel. Nos olhos dele, algo mais profundo estava presente. O que tinha acontecido? O homem gélido não era só um inimigo comum. Havia algo mais sombrio e pessoal vinculado ao que se desenrolava ali. Por que estamos aqui? Ele questionou, afastando-se do vidro, sua mente agitada. Mas a pergunta ficou no ar sem resposta. Ana parecia perdida, e Miguel não tinha certeza se ainda poderia confiar nela. No fim das contas, tudo pode ser uma ilusão, ela disse suavemente. Com essas palavras pairando na tensão do ar, as migalhas de um segredo desmoronaram entre eles. E com esse último sopro de incerteza, tudo aí na sala parecia ameaçar afundar numa onda de novos mistérios nunca antes imaginados. Ele olhou, um misto de medo e confiança. Então, a consciência de que precisavam se unir e enfrentar isso juntos, antes que o que quer que estivesse os segurando os consumisse completamente. Mas ao mesmo tempo, o que realmente estava ao seu redor, aguardando para ser revelado, poderia mudar tudo para sempre. Miguel segurava a mão de Ana, tentando processar tudo o que estava acontecendo. A dor na sua cabeça batia como um tambor. Ele olhou para ela, a confusão em seus olhos refletindo um espelho de incertezas. Era claro que a situação estava se complicando mais do que ele podia imaginar. Ana, o que está acontecendo aqui? O que você tem a ver com tudo isso? Ele perguntou, a voz rouca. A expressão dela mudou, um misto de medo e uma determinação sombria. Eu não sei se posso te contar tudo, Miguel. Não agora. Ana hesitou, os olhos cheios de lágrimas, mas antes que pudesse terminar, um estrondo ecoou da entrada, cortando o ar pesado da sala. A porta se abriu com força e mais homens entraram, todos com expressões de raiva e determinação. Entre eles, um homem que Miguel reconheceu, congelou o sangue em suas veias. Era o chefe que havia demitido Ana. "O que você está fazendo aqui?" ele gritou, a fúria pulsando em sua voz. "Miguel!" Ana exclamou, puxando-o para trás. "Corra!" Miguel não hesitou. Ele segurou a mão dela e começou a correr na direção oposta da sala. Mas antes que chegassem à saída, o homem gélido que havia atirado disparou novamente. O som do tiro ecoou. Um grito cortou o silêncio, seguido de um corpo caindo. Miguel se virou. Era Jonas. Ele estava no chão, com um sorriso surpreso no rosto, como se não conseguisse acreditar no que acontecia. "Não, Jonas!" Ana gritou desesperada. Miguel sentiu uma onda de pânico. Ele não sabia quem estava no caminho, nem o que mais aconteceria. A imagem do irmão de Ana caindo se gravou em sua mente, como algo que ele nunca conseguiria apagar. "Sigam-nos!" ordenou o chefe, empurrando os homens à frente dele. Miguel sentiu um sopro de raiva. Mas você ainda estava ali, próximo. Então a mãe de Ana, que estava tarada, em silêncio deu um passo à frente. "Não, você não vai levá-los", ela gritou. Com isso ela correu em direção à porta, enfrentando os homens armados. O coração de Miguel disparou. Era como se o mundo estivesse girando ao seu redor. "Mãe!" gritou Ana. Mas o instante era rápido demais. Quando a mãe dela chegou perto dos homens, começaram a atirar. O corpo dela caiu, e Miguel sentiu a vida escorregar por suas mãos. Uma explosão de barulho, gritos e corpos se movendo. O tempo parecia distorcido. Ana se jogou no chão, o rosto em choque. Miguel, sem pensar, se lançou sobre ela. Ele a protegia, mas o que poderia fazer? A sala estava cercada por um denso e mortal silêncio. E foi nesse momento que Miguel finalmente percebeu. Ele se afastou um pouco, encarando Ana. "Você sabia que isso ia acontecer, não é? Você sabia em quem se envolveu?" Ela balançou a cabeça, chorando. "Não, não é assim que funciona. Existe um lado do qual você não entende.
Os homens cercavam o lugar, mas havia uma tensão diferente. O chefe olhava para Miguel, e nesse olhar, Miguel sentiu uma onda de desconfiança. O que ele via era como se a verdade ficasse dançando entre eles, um quebra-cabeça cujas peças não se encaixavam. Uma voz gritou do fundo: "Esse não é o fim, Ana. Você precisa escolher de que lado está." Ana hesitou, confusa. O ar estava queimando. "Miguel, eu não sei mais em quem posso confiar." E nesse momento, uma sombra começou a se formar. Era uma sutileza, mas Miguel anotou. Algo no jeito como ela olhou para ele fazia tudo mudar. "O que você está escondendo, Ana?" Foi nessa fração de segundo que uma bala atingiu a parede perto deles, fazendo Miguel se jogar para o lado. Olhando para Ana, ele viu algo nos olhos dela que o deixou sem fôlego. Ela não era quem ele pensava. "Você está mentindo para mim." "Eu não queria, mas havia coisas que você não poderia entender." Tudo isso é uma armadilha, Miguel. O tempo todo." As palavras saíram como um sussurro, e a verdade era como um soco no estômago. Antes que pudesse perguntar mais, o chefe gritou para os homens: "Peguem-os! Não deixem escapar!" O pânico e a urgência dispararam em todas as direções. O que todos não perceberam no calor do momento foi que Miguel e Ana estavam prestes a abrir um portal de mudanças que poderia tornar tudo ainda mais sombrio. E no instante em que pensou que tudo estava perdido, Ana sussurrou perto do ouvido dele: "Eu sou a chave, mas você precisa escolher um lado." E com a estrutura ao redor deles desmoronando sob o peso das escolhas, Miguel percebeu que precisava decidir entre confiar em Ana, no que quer que isso significasse, ou mergulhar no desconhecido que parecia mais mortal a cada segundo que passava. Miguel olhou intensamente para Ana, sentindo a tensão crescer a cada segundo. As palavras dela ecoavam em sua mente: "Eu sou a chave, mas você precisa escolher um lado." O caos estava em sua volta, mas agora era como se ele estivesse ouvindo apenas o coração acelerado dela, enquanto a sala se enchia de gritos e barulhos de passos apressados. O tempo parecia ao mesmo tempo parado e correndo. Então, sem qualquer aviso, com um som tão ensurdecedor quanto um trovão cortou o ar. Miguel olhou para a porta, e seu coração parou. Uma explosão. Paredes de concreto se desmoronaram ao redor deles e o ar ficou denso com poeira e entulho. Ele puxou Ana para baixo, o instinto fazendo cobri-la com seu corpo. O chão tremeu sob eles. "Fiquem juntos!" gritou a mãe de Ana. Mas antes que ela pudesse chegar, a estrutura desabou, e Miguel viu tudo acontecer em câmera lenta. Um pedaço de concreto atingiu a mãe, e a imagem de seu corpo caindo para o lado queimou em sua mente. O silêncio que se seguiu foi absoluto. "Mãe!" Ana gritou, estendendo a mão. Mas Miguel estava paralisado. O tempo parou enquanto a poeira começava a assentar. Ele olhou de soslaio para Ana, e algo dentro dele começou a se quebrar. O medo tomou conta, tão forte que doía. Ana se agachou, o olhar perdido entre desespero e raiva. Miguel se agachou ao lado dela, tentando montar as peças do que havia acontecido. A confusão parecia sufocá-lo, mas antes que pudesse articular uma palavra, Ana dirigiu-se ao espaço vazio onde sua mãe estivera. "Não, isso não pode estar acontecendo." Então, ao olhar para Miguel, o desespero em seus olhos disparou um novo tipo de urgência dentro dele. "Miguel, temos que ir. Eles vão nos alcançar." Ela gritou, puxando-o, mas ele hesitou. "E se não for só escapar? E se tudo isso for parte de uma armadilha ainda maior?" Ele respondeu, seu coração pulando no peito. As emoções se misturavam dentro dele. Já tinha perdido pessoas que amava, e outra perda agora parecia insuportável. Mas, naquele momento de tensão, mais uma coisa aconteceu.
Algo dentro da poeira ao redor começou a brilhar. Miguel não pôde acreditar. Era um objeto, e quando a poeira assentou completamente, ele viu claramente. Um pequeno medalhão estava ali, reluzente, como se estivesse esperando por ele. Não! Ana ficou paralisada, o rosto em choque. O que você está fazendo? Não toque isso! A voz dela estava cheia de pavor. Mas não havia como ignorar a sensação. Miguel se agachou e estendeu a mão. Assim que tocou o medalhão, uma onda de energia pareceu percorrer seu corpo. Ele viu informações passando pela sua mente como flashes de luz. Naquele exato momento, sua realidade mudou. Ele viu coisas que não conseguia compreender, memórias que não eram dele, vidas que ele nunca vivera. E no meio da confusão, uma figura familiar surgiu dentro da visão. Era ele, mas mais velho, mais forte e com um olhar sombrio e determinado. Miguel, isso não é o que você pensa. Ele ouviu a voz de Ana como se fosse um eco distante. Isso pode ser tudo o que eles querem. Eles querem que você se revele. Você não vê? Ele piscou, tentando processar tudo, mas a revelação era clara. Os homens que vinham atrás deles não eram simplesmente inimigos. Estavam ligados a ele de uma maneira que fazia seu coração afundar. Se ele fosse pego, talvez tudo que aprendeu se tornasse uma arma contra quem ele amava. Puxando-se de volta, a sala sacudiu para mais uma vez com outro tremor. E Miguel sabia que eles teriam que agir rápido. Mas quando olhou para Ana, a expressão dela estava pálida. Você está mudando, Miguel. Você não pode se deixar levar. Nós precisamos sair agora. Nesse instante, o som de passos pesados ecoou na entrada. E com isso, a reverberação das palavras de Ana fez Miguel sentir como se estivesse perdendo o controle, e não apenas da situação. Os homens mascarados estavam chegando, mas o que tinha se manifestado com o medalhão parecia agora estar moldando algo dentro dele. O que isso significava? Ao mesmo tempo, o medo e a luta estavam se intensificando. Enquanto a verdade o cercava como uma tempestade, Miguel olhou de novo para Ana, a mente dele girando com perguntas. Ela não era a única que guardava segredos. E agora, com a sala caindo ao seu redor e seus destinos entrelaçados em um emaranhado de revelações, tudo o que ele havia acreditado estava prestes a se transformar em cinzas. E o que estava à frente continuava a ser um mistério aterrador. Miguel segurou o medalhão, sentindo a energia pulsante que emanava dele. O brilho intenso fazia seu coração acelerar. O que você está escondendo, Ana? As palavras saíram pela garganta, pesadas como se já soubesse a resposta. A gravidade da situação cercava os dois, e o barulho dos homens se aproximando criava uma pressão insuportável. A chave não é só o medalhão, Ana gritou, o pânico estampado em seu rosto. É a conexão que temos. Isso é maior do que nós dois. Miguel piscou, tentado a entender. Ele não tinha tempo. As paredes que já estavam ruindo, agora estavam desmoronando ainda mais. Precisamos ir. Ele a puxou. Mas ela hesitou, olhando profundamente em seus olhos. Era uma conexão que ele desejava, mas ao mesmo tempo, a realidade da confusão a envolvia. Miguel, eles não vão parar até nos pegarem, e você sabe o que isso significa. Antes que pudesse responder, a porta explodiu em pedaços. Uma lufada de poeira invadiu o espaço como um furacão. Os homens entraram, armados, prontos para enfrentar qualquer um que ousasse resistir. Miguel e Ana se entreolharam. O tempo quase parou. Miguel, agora! Ana gritou, puxando-o na direção oposta. Eles se moveram como sombras, se esgueirando através do caos. Enquanto corriam, ele sentiu a adrenalina bombear, seu corpo respondendo instintivamente.
ela estava ao seu lado, e isso significava tudo. O que mais havia a perder? Ao se direcionarem para uma porta lateral, Miguel não conseguia deixar de pensar em Jonas, na mãe dela, na vida que poderia ter sido. Podemos fazer isso. Não é só sobre nós, Ana. É sobre todos. Respirou, as palavras pesadas de determinação. Ela acenou e pela primeira vez viu um traço de alívio em seu olhar. Quando finalmente cruzaram para fora, a luz do dia os atingiu como uma bênção. Mas o perigo ainda estava ali, como uma sombra. No momento em que estavam livres, um carro apareceu, e Miguel percebeu que não podiam parar. A situação era crítica. Eles precisavam encontrar uma saída. Se não formos rápidos, tudo estará perdido, Miguel gritou. O motor do carro rugia, um eco das vidas que estavam à sua espera. Entraram apressadamente e Miguel acelerou para longe, a cidade ficando para trás. Mas os fantasmas ainda os perseguiam. Eu não vou deixar você sozinha, prometeu, virando-se para ela. Pela primeira vez desde que começaram essa aventura, Ana sorriu, mas as lágrimas escorriam pelo rosto. Obrigada. Miguel, você não tem ideia do que isto significa. Ele não tinha palavras, mas só segurou pela mão, a confiança renovada entre eles. No entanto, a estrada à frente parecia cheia de incertezas. E a verdade começava a despontar. O que era o medalhão? Qual era o verdadeiro passado de Ana? Uma parte de Miguel desejava saber. Outra parte temia a resposta. O que mais poderia ser revelado naquela jornada? E assim, ao dirigir, uma dúvida ecoava em sua mente. A incerteza sobre o que o destino ainda havia reservado. Miguel olhou para Ana novamente, e no fundo de seu olhar, um mistério ainda permanecia. Estamos juntos nesse, não estamos? Ele perguntou. O medo da resposta o esmagando. Ela sorriu timidamente. Sim, mas sei que mais desafios virão. Para eles, a luta talvez estivesse longe de terminar. Mas pela primeira vez, havia esperança. A estrada à frente era longa e desconhecida, mas juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade. Se você chegou até aqui, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar o canal. Vamos inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal.